Me deixa te dar uma cena aqui. O ano é 703 a.C., Judá estava sob a ameaça de uma invasão assíria. Então Israel estava dividido entre o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá, e o reino do sul, Judá, sob a ameaça de uma invasão inimiga. E aí o texto diz que esse povo se cobre com uma cobertura, mas não do Espírito. Consegue repetir isso para mim? Se cobre com uma cobertura, mas não do Espírito. O que isso significava? Que cobrir com uma cobertura era tecer uma teia. Eram termos que descreviam uma negociação diplomática. Então nem toda cobertura é de Deus. Há cobertura que é de Deus, mas há cobertura que não é de Deus. Eles criaram para si uma cobertura, eles conseguiram uma solução, mas que não era do Espírito, que não era de Deus. Judá enviou uma embaixada ao Egito, fizeram uma aliança com o Egito, sem direção, sem conselho, sem aprovação, sem que essa fosse a vontade de Deus. Fizeram um pacto contra a vontade de Deus, os desejos de Deus, e insistiram num plano. Amados, a autoconfiança faz isso. A autoconfiança nos leva a bater no peito e dizer: nós sabemos o que precisa ser feito, nós precisamos de conselho, só que aí eles agem segundo a sua vontade, e eles fazem do faraó a sua força, a sua proteção, e é óbvio, o plano iria falhar. Você tem os planos de Deus e você tem os seus. E se você tem a sua vida nas mãos de Deus e escolhe os seus planos, é óbvio que esse plano não vai dar certo, é óbvio que esse plano vai falhar. Se cobrir com uma cobertura, mas não do Espírito, amados, o que é isso para nós? Se cobrir com uma cobertura que não é do Espírito, é como você está descoberto. Se cobrir com uma cobertura que não é do Espírito, é como se você não tivesse cobertura. Então se eu escolho para mim uma cobertura, mas não é a cobertura que Deus escolheu para mim, é como se eu estivesse descoberto. Se eu escolho para mim tecer uma teia e uma cobertura que eu construí para ali me abrigar e sentir seguro, é como eu estar descoberto. E aí Deus diz que essa proteção que eles pediram para Faraó se tornaria uma vergonha para eles. Isaías 19 explica o porquê. O Egito era uma nação muito glamurosa, mas era fraco demais para fazer qualquer coisa, e a história inteira dessa aliança bélica aqui foi um fiasco. Foi uma confiança mal colocada. Em vez de confiar em Deus, confiar numa aliança de homens, foi um erro. Só que os enviados de Judá, quando eles chegaram no Egito, nós estamos para ser invadidos pelos assírios. Nós poderíamos clamar a Deus e ter um livramento, mas nós vamos no que é natural, nós vamos no que cabe a nós vamos fazer uma aliança com outro exército, com outro povo. Então eles se impressionam com o Egito, eles se iludem com tudo aquilo, como diz o verso 4, porque o território do Egito era muito grande, e os olhos daqueles homens se encheram. Sabe quando seus olhos se enchem? Quando você encontra alguém que você acha que vai resolver sua vida, quando você encontra alguém ou percebe uma solução que você tem a certeza que vai resolver seu problema, mas você não orou para saber se é isso ou não, você não tem convicção dos céus, mas você se impressiona. Foi isso que aconteceu. Só que eles não resolveriam nada. E amados, há um custo para essa preferência. Quando eu decido ignorar a voz de Deus e fazer o que eu creio ser o melhor para mim, verso 6 diz: vocês por uma terra de aflição e de angústia levarão as costas de jumentos as suas riquezas. O que Deus estava dizendo? O caminho, a viagem de Israel até o Egito, ele passava por uma terra de onde vinha o leão, de onde vinha a leoa, tinha víbora, tinha as cobras, serpente. E eles estavam levando, porque nenhum pacto sai de graça. Então o pacto era: vocês vão nos ajudar com seus exércitos, mas eu estou colocando nos lombos dos meus jumentos e dos meus camelos aqui uma quantia seríssima de riquezas, de ouro e prata, e esse é o nosso pacto. Eu estou pagando pela sua proteção, porque eu acho que você é mais forte. E em vez de crer na força do seu Deus, eles entram nessa negociação
E o custo é exatamente esse: você faz algo que não é o que Deus tem, você escolhe algo que não é o que Deus tem. É como se Deus estivesse te dizendo ali: tudo bem, não é a minha vontade, não é o que tinha para você, mas foi a sua escolha. Você vai por um caminho de angústia, de aflição, tem cobra, tem leão, tem leoa. Então aqui, amados, há uma descrição do que os enviados judeus tiveram que enfrentar. Eles têm que atravessar o Negueb, é uma área desolada, cheia de animais selvagens. Eles levam as suas riquezas, só que para nós, esse é um quadro figurativo do que nós teremos que lidar quando nos afastamos da presença de Deus, da vontade de Deus para nós. É como se Deus entrasse na sua história usando essa pregação para te dizer: você tinha a minha presença e conselho, mas escolheu seguir o seu coração. No descansar em minha presença estaria a sua salvação, no esperar estaria a sua restauração, mas você assumiu o controle, fez como quis, fez quando quis, não aceitou minha direção, como ovelha desobediente não ouviu a voz do pastor. Meus pensamentos a seu respeito são pensamentos de paz, mas agora você fez as suas escolhas e terá que atravessar um deserto com todo tipo de ameaças, feras, leões e víboras. É Deus dizendo: em minha presença há alegria e paz, mas você escolheu aflição e angústia. Os seus tesouros serão entregues a alguém que não vai valorizá-los. Os seus dons serão desperdiçados, não serão reconhecidos, porque você escolheu sair do centro da minha vontade. Deus estava alertando Israel sobre o fato de que aquela estratégia não daria fruto, aquele povo, o Egito, aquela nação, não corresponderia àquele investimento. E aí o verso 7 diz: pois quanto ao Egito, vão e inútil é o seu auxílio, por isso lhe chamei gabarola que nada faz. Então aqui o termo é Raabe, mas há algumas traduções que usam o termo gabarola. Lhe chamei gabarola que nada faz. No hebraico, gabarola é o mesmo que Raabe, significa que não se move. Raabe é dragão ou serpente, que Deus destruiu na ocasião da criação, Isaías 26:20 e 27:21, é também um dos nomes de Leviatã, um monstro marinho que simbolizava o caos. Então repete para mim: Leviatã simboliza caos. E o Senhor estava dizendo aqui que em função desse desprezo pela sua voz, pelas suas direções, pelo seu conselho, haveria essa gabarola, o Raabe, o caos, a própria ação de Leviatã. Então diga isso em voz alta: toda, e isso você tem que aprender para nunca mais esquecer na sua vida, diga em voz alta: toda aliança feita fora da vontade de Deus trará caos. Deus vai chamar de gabarola, Deus vai chamar de inútil. Então cuidado com a gabarola, cuidado com a inutilidade das suas iniciativas geradas na sua autoconfiança, que desprezam a palavra e o conselho de Deus. Aí você pergunta: mas tudo bem, isso foi lá na época de Isaías, isso foi lá em dias que a Síria se levantava contra Judá, mas há um sério risco agora, é um sério risco hoje, nós vivemos o mesmo. Você vai perguntar: mas isso pode acontecer comigo? Então deixa eu te responder. Quando você não confia em Deus e age com base na sua força natural, quando você despreza princípio, despreza a voz de Deus, isso já aconteceu. Provérbios 3, 5 e 7 diz: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal.
Há pessoas que se acham sábias demais aos seus próprios olhos, há pessoas que não querem escutar conselhos, há pessoas que não querem escutar o pastor, há pessoas que não conseguem se sujeitar, há pessoas que acham que se bastam em si mesmas, há pessoas que entram por caminhos tortuosos, crendo de todo o coração que essa é a vontade de Deus para o seu destino. Então não é que isso pode acontecer comigo, isso já aconteceu. Deus nos ama, igreja, Deus nos ama com todo amor, ágape que pode demonstrar por nós. Ele enviou seu único filho por esse amor. Entretanto, esse amor nos faz livres para escolher, e porque Ele nos ama, Ele nos permite escolher, Ele permite que cada um de nós plante a semente que quiser plantar, mas também porque Ele nos ama, nós teremos que colher o que nós plantamos. O que é fato hoje, a cultura desse século aqui, construiu um sistema de controle e influência sobre as mentes e sobre o comportamento dos seres humanos. A enxurrada midiática de mensagens que nós recebemos todos os dias, elas cantam um mantra, elas promovem um discurso de rebelião e de independência, o que leva muitos a não aceitar o fato de que Deus usa homens para falar conosco, e que Deus usa pessoas que vão nos cercar, pessoas que receberam dele maturidade, pessoas que receberam dele conselho, unção, experiência e autoridade para nos pastorear. São pessoas que hoje estão soltas, não querem conselho, não querem ter pastor, não querem congregar a igreja, estão dizendo não, eu ouço Deus e eu não ouço homens. Então é Moisés no Antigo Testamento e você no Novo, falando face a face. É óbvio, o véu se rasgou, o véu que separava já não separa mais, todos nós temos acesso ao Santíssimo Lugar, mas Deus estabeleceu apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores, para pastorear, para cuidar, para ajudar, para auxiliar. Então entenda, eu não ouço homens, eu só ouço Deus. Então você não aprendeu nada sobre princípios bíblicos de autoridade espiritual. A maioria das vezes que Deus quiser falar com você, que Deus quiser se fazer ouvir, Ele vai usar homens para isso. E quando usar outro canal, seja visão, sonho ou qualquer outro, Ele vai usar a autoridade espiritual que Ele escolheu para te servir, para confirmar essa visão, para confirmar esse sonho. Quantas pessoas hoje enganadas, engodadas, destruindo a sua chamada, o seu ministério, o seu futuro, simplesmente porque receberam um sonho, receberam uma visão e não souberam sujeitar essa visão para que houvesse uma interpretação, para que houvesse confirmação dos seus pais espirituais, da sua liderança que tem experiência para ajudar, para auxiliar, para conduzir. Quantas pessoas acabando com as suas vidas ministeriais, abandonando o ministério, abandonando a chamada, porque não soube esperar em Deus e não soube se sujeitar à voz de Deus, inclusive através dos seus líderes. Como é que é o nome disso? Gabarola. Não vai dar em nada, não vai resultar em nada. Deus nunca vai honrar um posicionamento como esse. É perda de tempo, é aprender do jeito ruim, é aprendizado da pior forma possível. Porque tem duas formas de aprender: ou você confia em Deus e aprende confiando em Deus, ou você faz do seu jeito, erra, sofre e aprende que Deus tinha razão. Amém? O que é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? É Adão e Eva ter acesso ao bem e ao mal, e não depender mais de Deus para saber o que é bem e o que é mal. Então quando eu aprendo por obediência, eu confio que o que Deus fala que é bem e que Deus fala que é mal, amém? Eu não preciso aprender isso sofrendo, apanhando, perdendo. Então antes de colocar em risco tudo que você construiu, antes de tomar decisões que podem mudar seu destino, ouça a voz de Deus e sujeite o que você ouviu. Há alguém que você chama de pastor ou de pai espiritual, mas se Deus colocou alguém na sua vida que você chamou de pastor, de paternidade, sujeita, vai procurar conselho, vai procurar ajuda. Amém, amados?